Esse é o protesto que eu vou fazer. Eu ainda posso tirar a mordaça da boca. A Jovem Pan não pode mais. O Antagonista não pode mais. A Gazeta do Povo não pode mais. Amanhã um de nós, vereador Bressan, vai ser preso pelo ministro do TSE. Irresponsáveis. Proibiram de falar a verdade. A Jovem Pan, vereador Fantinel, não pode mais falar que Lula é ex-presidiário. Quem esteve preso é o quê? Coroinha, taxista. O que é? Não pode mais, que é um descondenado. Quem teve seus processos anulados é o quê? Não pode mais falar que é ladrão. Quem teve condenação em 3 instâncias por roubo. Roubo! Palocci disse que era o chefe da quadrilha. Não pode falar, vereador Cadore. O que se chama isso? Censura. Nós vivemos tempos de censura no Brasil. Coisa que é vista em Cuba, Venezuela, Nicarágua. Não pode mais falar que era corrupto. Pois bem, amigos, quantos delatores, quantos falaram que é um corrupto? Mas o pior de todos, vereadora Gladys, não pode falar que é um chefe de organização criminosa. Volto a lembrar, vereador Fiuza, quem falou que Lula é chefe de organização criminosa é Geraldo Alckmin, seu vice. Será que o ministro Alexandre de Moraes vai proibir Geraldo Alckmin de dizer que Lula é chefe de organização criminosa? Ou só a imprensa, que até então nesse país era livre? Aliás, era uma democracia, mas caminhamos para estados totalitários, como vistos nos mesmos lugares onde o PT parabeniza os presidentes. Cuba, Nicarágua, Venezuela. Mas essa não foi a única censura, vereador Bressan. Moraes determinou que o Antagonista não divulgasse a reportagem da investigação da Polícia Federal que dizia, abre aspas, interceptação telefônica da PF, Marcola declara voto em Lula. Marcola, vereador Fantinel. O senhor sabe quem é o Marcola? Também sei. Abre aspas, frase interceptada. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Tem que sair fora mesmo desse arrombado, se referindo a Bolsonaro. Ele e os filhos dele. E completa, abre aspas. É melhor mesmo sendo pilantra, fecha aspas. E este é Marcola, falando sobre Lula, com reportagem censurada por Alexandre de Moraes. Mas não para por aí. Aliás, eu poderia trazer N casos que vocês estão acompanhando na imprensa que ainda consegue noticiar algo. Carmen Lúcia manda censurar vídeo de campanha de Bolsonaro que mostra que Lula defende o aborto. Segundo a ministra, abre aspas, vereadora Gladys. Presta atenção, vereadora Gladys. Não há comprovação de que Lula tenha sugerido mudar a lei do aborto, fecha aspas. Eu não sei se os meus ouvidos estão com problema, eu não sei. Vamos ver se o pessoal olhando, ver o que acha sobre o vídeo do Lula falando sobre o aborto. O aborto é ilegal, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Saúde pública, vamos matar os bebês, vereador Fantinel, porque abortar é matar bebês no útero da mãe. Vamos parar com essa palavreada de abortar. O que é abortar? Matar seres humanos na barriga de sua mãe. Caso de saúde pública. Vamos resolver o problema de saúde pública, as filas que nós temos aqui para exames. Vamos matar todo mundo. Tu resolve o problema, Gladys. Né? Essa é a solução. Ele não sugeriu mudar a lei, então. Não sugeriu. Não sei se eu que estou ficando louco, vereador Bressan, eu não sei. Mas me parece que ele sugeriu. Não pode mostrar, vereador Cadore. Não pode mostrar porque, segundo a ministra, isso não é verdade. Quem é ela para dizer se é verdade ou não é? Mas não para por aí, vamos em frente. Ontem, ministro do TSE teve a pachorra de censurar a fala de um ex-ministro do STF. Ministros censurando falas de ex-ministros. Mas o que o ministro Marco Aurélio falava? Abre aspas. O Supremo não o inocentou, Lula. O Supremo aceitou a nulidade dos processos crime. O que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. Fecha aspas. Ou seja, Lula não foi inocentado. O próprio ministro falava isso. Mas o que acontece? Não pode falar. Não pode falar, porque o PT entrou na justiça para não falar. Eles que são democráticos, defensores da democracia. Que democracia é essa? Só o que eles podem, pode falar assim, não, só o que é grátis, senão não pode. Mas qual que é o próximo passo da censura? Censurar
antes de algo ser colocado como notícia. Este é o próximo passo, caros colegas. E quem nos acompanhar de casa, saiba que, por exemplo, podcasts ao vivo não poderão mais, porque tem que passar pela censura, pelo crivo do Estado, pelo crivo do que o presidente falou para censurar. Vamos olhar o que está escrito, vamos olhar se nos atinge. Se nos atingir, a gente diz que não pode. Ah, mas isso não vai acontecer no Brasil, Marcou. Já aconteceu. A Brasil Paralelo iria fazer um documentário sobre o atentado sofrido por Jair Bolsonaro em 2018. Se não bastasse a censura, o TSE desmonetizou a página. Ou seja, é como proibir que clientes entrem numa loja. Não ganha mais nada. Esse é o próximo passo. Mas aí a gente se recorre aqui à Constituição, que todos defendem, ou dizem defender. Artigo 220, parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Toda e qualquer censura. Ministros ideológicos rasgam a Constituição de forma vergonhosa para defenderem o seu candidato à presidência. Essa é a verdade. Desrespeitam a nossa Carta Magna de forma vergonhosa. Mas se isso não bastasse, aliás, eu não sei como isso não basta, vereadora Gladys, se isso não bastasse, o excelentíssimo e magnífico homem mais puro e honesto do mundo vai a um podcast e dá a seguinte declaração. Por exemplo, pessoas que, como, eu vou citar aqui alguém bem controverso, que eu nem concordo, mas, pô, tem o Alan dos Santos, por exemplo, que foi extirpado das redes sociais, tem o velho da Van, extirpado das redes sociais também. Eu não sei se isso é benéfico. Não, você não precisa extirpá-lo, você só tem que educá-lo. Ele tem que saber que ele não pode fazer o que ele quer. Você não precisa extirpá-lo, você precisa educá-lo. Você que não pensa igual ao Lula. Segundo ele, vereador Scalco, nós precisamos ser educados. Sabe como é que os regimes educam, vereadora Gladys? Os regimes comunistas? Vamos ver como é que eles educam. Aí estamos em Cuba, onde gays, vereador Bortola, que eram defendidos aos prantos aqui antes pelo vereador do PT, eram reeducados em Cuba. Por esses que alguns carregam no peito, Che Guevara, Fidel Castro. Isso era reeducação. E também, vereador Fantinel, aos que não concordavam com o líder, eram mandados para campos de concentração para reeducação. Aliás, podcast um pouco mais de 1 hora. A gente viu que 95% das perguntas não foram feitas porque a assessoria viu que estava muito ruim, mandou terminar. Mas não se restringe a Cuba. Vamos ver na China, que Lula falou esses tempos que era um exemplo. Os uigures, povo uigure, é mandado para campos de concentração para reeducação, onde acontecem estupros, trabalhos forçados. Essa é a reeducação que Luciano Hang, segundo Lula, precisa ter, que Alan dos Santos precisa ter, que amanhã, vereador Cadori, eu e o senhor precisaremos ter, que não pensam igual a ele. Nós estamos ferrados, vereadora Gladys. Nós precisamos ser reeducados. Porque se nós não pensarmos como o Estado pensa, ou seja, como seu líder, nós estaremos errados. É esse o Brasil que nós queremos? Um Brasil que censura. Amanhã ou depois estaremos nós vendo um Brasil como aconteceu no nazismo, onde se queimavam livros para se apagar a história. Amanhã ou depois, se Lula for eleito, vai queimar os processos da Lava Jato. Isso se não queimar quem fez a Lava Jato. Porque ele já falou, vereador Scalco, em pronunciamento, que vão pagar. Ou seja, rouba, ataca a democracia, censura a imprensa e promete que se reeleito vão pagar. Para os bobos que acham que nada disso vai acontecer, pensem e olhem o que já aconteceu. Censura prévia de vídeos, desmonetização de canais no YouTube, bloqueio de perfis nas redes sociais, retirada de propagandas eleitorais, remoção de matéria da mídia. Tudo feito na campanha eleitoral a pedido de quem? Lula, o democrata, o que diz defender a democracia, vereador Fantinel. Que democracia é essa? Onde só pode estar na Globo se fala bem, só pode ter emissora de TV se fala bem. Se critica, não pode.
Que democracia é? Que papinho de defender democracia? Que defensor de democracia defende o modelo da Nicarágua? Que defensor da democracia defende o Maduro na Venezuela? Que defensor da democracia manda nosso dinheiro para Cuba construir porto com nosso dinheiro? Manda dinheiro para Caracas construir metrô em Caracas? Ditaduras! Esse cara que vai defender a democracia? Ora, amigos, tem que ser muito bobo para acreditar nisso. Tem que ser muito bobinho para acreditar nisso. Então fica o nosso alerta aqui, vereador Fiuza. Enquanto nós, que não fomos reeducados como Lula sugeriu, podemos falar. Que amanhã, vereador Fiuza, talvez nós não possamos mais falar, porque estaremos em algum campo sendo reeducados, como sugeriu o líder aí da organização criminosa, como o próprio vice mencionou. Meu recado final é: censura não, comunismo não, Lula não.